Aí, estamos chegando! Sejam muito bem-vindos ao nosso Dentista Além do Faturamento. Quem puder ligar a câmera, por favor, ligue a câmera, que eu não gosto de falar com letra, eu gosto de falar com gente de verdade, dentistas de verdade. Aê, galera, obrigado, valeu. Acho que todo mundo gosta, nós somos dentista raiz e a gente gosta de falar com pessoa, né? Obrigado aí, moçada. Valeu, Ivan. Galera ligando a câmera aí para participar, muito massa. Galera, depois de quase 2 meses sem fazer nada desse tipo aqui, a gente decidiu voltar porque foi muito dentista pedindo para a gente voltar com esses conteúdos aí. E a gente decidiu voltar com essa temática que é o dentista além do faturamento, né? Então a gente tem ouvido falar muito sobre faturamento na odontologia, sobre venda na odontologia, e parece que a odontologia se tornou um comércio só, né? E a grande verdade que o que a gente tem visto são que dentistas que têm o tesão na profissão, dentistas que amam o que fazem, isso tem mudado o jogo na odontologia. Esses caras, quando se empoderam com o conhecimento do marketing digital, de como fazer mídia, e às vezes é muito mais simples do que a gente imagina, isso se torna uma coisa muito mais tranquila de ser feita. Então, a minha ideia é mostrar aqui para vocês que é possível vocês irem além do faturamento. Muitos dentistas já vivenciaram isso, eu vou mostrar isso para vocês. Eu não gosto de enrolação, então vamos para o conteúdo direto, porque o horário de cada um aqui é precioso, inclusive o meu. Vamos para cima, galera, vamos embora. Vocês estão vendo minha tela aí? Então, massa. Então, eu separei aqui, cara, o melhor conteúdo que eu pude preparar para vocês sobre ir além do faturamento. Foram 17 anos indo atrás do faturamento, quando eu descobri que dava para ir não só atrás, mas além do faturamento, né? E depois de hoje, faturar não vai ser mais um problema para vocês. Se você pôr em prática o que eu vou te falar aqui hoje, é um conteúdo que eu dou para mentoria, esse conteúdo que eu preparei para vocês hoje, então realmente é um conteúdo bem profundo, espero que vocês estejam presentes porque eu vou falar hoje, porque talvez vocês não tenham ouvido falar isso ainda de nenhuma pessoa dentro da odontologia. Espero que vocês estejam presentes para isso. Se eu não tivesse visto isso acontecer com dentistas comuns, caras de uma cadeira, mandando 305 mil reais de faturamento. A meta era 200 mil. Amanhã eu vou ir pescar para comemorar. Aí eu falei, chama eu porque pescar é comigo mesmo, viu, gente? Davi mandando também, bom dia, 352 mil reais de faturamento com ticket médio de 16 mil reais. É um sonho para nós dentistas, faturar 350 mil reais com 20 pacientes, por exemplo. Isso para nós parece até longe do que a gente sonha, né? Aumentamos em 50% o ticket médio. Olha aí, Matheus, fechamos 180 mil reais numa cidade de 40 mil habitantes. Esse mês, nosso melhor mês do ano. Show, valeu demais. Então eu tenho visto dentistas comuns, cara, que eu brinco que põe o coração na ponta do alta rotação e vai trabalhar todo dia, conseguindo ter uma solidez financeira, mas principalmente conseguindo viver daquilo que tem tesão de fazer. Quantos de nós aqui já não foi fazer outra especialização? Quantos de nós aqui não fecha um orçamento que não curte fazer só por causa do faturamento? E se você pudesse ter todos os pacientes da especialidade que você ama, se você pudesse ter todos os pacientes do que você curte fazer na tua cadeira, né? Será que isso seria bacana? É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. E vocês vão perceber que não é uma decisão do paciente, é uma decisão tua antes de qualquer coisa. O paciente ele vai começar a te procurar por causa do que você está fazendo. E eu vou te falar não só como muita gente fala o que fazer, mas eu vou te falar como fazer isso. Isso é o mais importante. Para começar, a resposta está na mitologia grega. Sei que pode parecer um pouco estranho isso aqui, mas eu tenho encontrado muita resposta na mitologia grega. E talvez vocês possam achar meio louco, mas no final eu prometo que a inversão dessa situação vai fazer a diferença na vida de vocês, assim como fez na minha, né? Eu tenho estudado muito a mitologia grega porque muitas das respostas que a gente quer ter hoje, eles já deram para nós lá atrás. A gente só é burro de não ter estudado, né? Da gente não querer ter visto e aprender com a história de outras pessoas. Então eu ouvi falar muito do Minotauro,
né? Que era um ser que era metade animal e metade ser humano. E quantos dentistas não estão sendo minotauros? Quantos de nós não está sendo minotauro? Eu vou explicar para vocês a diferença que eu percebi nesses dois animais. Um é o minotauro, o outro é o centauro, aonde a cabeça é do ser humano e o corpo é do animal. Qual que foi a diferença que eu percebi nesses dois animais, nesses dois seres? Muitos dentistas estão sendo dominados pelo seu lado animal. Eu fui dominado pelo meu lado animal por mais de 10 anos da minha vida. Qual que é o lado animal? Eu falo que é aquele lado aonde a gente só olha o dinheiro, né? Aonde eu abro minha clínica, gasto lá 10, 20, 30, 50, 100 mil reais para abrir uma clínica, sento lá e pratico a odontologia da esperança, que é sentar e esperar o paciente chegar. Aí o paciente não chega. E nós, dentistas, temos a brilhante ideia de fechar um convênio, achando que a gente vai fechar aquele orçamento que não estava incluso no convênio. Aí a gente começa a encher de restauração e limpeza. Aí a gente tem a segunda brilhante ideia, que a gente vai lá e fecha um segundo convênio, porque ele paga melhor. E daí nosso dia a dia começa a ficar uma loucura. Daí a gente tem uma brilhante ideia novamente, pensando como um minotauro. A gente vai lá e faz uma outra especialização, para não ter que encaminhar aquele paciente para o colega. A gente investe 20, 30, 40, 50 mil reais numa especialização, para não ter que encaminhar o paciente para o colega. Não é porque eu tenho tesão de fazer aquilo. Quantos ortodontistas eu vi fazer implantodontia? Quantos implantodontistas eu vi fazer ortodontia só para fazer aquela bosta daquela especialidade que você não tem a mínima aptidão e não poder encaminhar um paciente para um dentista que é melhor que você naquela especialidade, tem mais experiência, vai dar o melhor atendimento para o paciente. Aí depois você tem mais uma brilhante ideia. Você fala, não, eu vou começar, tá todo mundo fazendo mídia, eu vou tentar fazer sozinho. E daí você começa da pior maneira possível, começando a impulsionar no Facebook sem ter a mínima ideia de como funciona a ferramenta. Aí depois, 350 mil dentistas têm a mesma ideia de fechar com uma agência de publicidade. E aí você vê 350 mil dentistas fazendo a mesma publicação e tendo os mesmos resultados. Esses são o minotauro. É a gente pensar com o lado animal, com o lado financeiro. E qual é o lado centauro? É o lado que a gente inverte essa situação. Eu começo a pensar como ser humano, mas começo a trabalhar, põe minhas pernas ou minhas mãos para trabalhar para mim. Quando eu decido quem eu quero ser, antes de fazer. Então, o que eu proponho para vocês hoje é o exercício. Para ir além do faturamento antes, é preciso decidir quem a gente quer ser. Quem você quer ser? Inverta essa situação de olhar e copiar aquele colega que é pior que você tecnicamente. E só tem mais paciente porque sabe o truquezinho da internet, porque sabe o hackzinho do Facebook. E ele te encaminha os erros que ele comete lá na clínica dele, porque ele é pior que você tecnicamente. Só que você vê o teu paciente escorregando na tua mão e indo parar lá naquele dentista que é na frente do teu consultório e que só te encaminha as bombas. E daí você começa a ver que alguma coisa há de errado nesse reino de Atenas. Por isso que eu gosto da mitologia grega, porque na mitologia eles já explicam várias coisas que aconteceram no passado. Por isso eu quero propor essa mudança hoje para vocês. Menos dentista minotauro, vamos ser mais dentista centauro, para a gente pensar antes de começar a correr e não sair correndo porque um animal está trabalhando pelo instinto, pelo desejo, mas a gente vai trabalhar pelo coração que a gente tem pela odontologia. E é isso que eu vejo hoje. Hoje todo mundo reclama que tem muito dentista fazendo mídia, eu fico muito feliz por isso, porque eu acredito que dentistas bons encontram os pacientes bons. Se a gente equalizar o conteúdo, os pacientes bons vão encontrar os dentistas bons tecnicamente novamente. O problema é que os dentistas bons estão escondidos em sua clínica, sem saber por onde começar. E é esse cara que eu quero fazer aflorar. É esse cara que eu quero trazer para a vida e mostrar um caminho diferente. Porque eu já fui dentista só de mocho. Eu já fiz mais de 8 mil implantes. Eu já empurrei implante para dentro do seio. Já tive fratura de mandíbula por causa de iatrogenia. Eu já extraí siso.
que fraturou aquela raiz dentro do nervo alveolar inferior, quando você vai mexer nele, brota sangue que parece que vem da aorta do paciente. Então, eu sou implantodontista bucomaxilo. Fui já escravijado 2 anos. Fiz minha residência na Universidade Federal do Paraná. E eu sei o que é abrir a porta do consultório e não ter uma porra de um paciente entrar lá dentro. Se acostumem com os palavrões. Eu tento falar menos, mas às vezes eles falam mais forte que eu. E a grande verdade é que nas redes sociais eu vejo um monte de gente falando assim, tem que postar conteúdo, posta conteúdo, faz conteúdo. E muitas vezes o que o conteúdo faz? Ele prepara o seu paciente para o concorrente. Você começa a postar tanto conteúdo que o teu paciente fica prontinho para ir no concorrente. Se o teu paciente quisesse só conteúdo, ele ia pesquisar no Google. Se você digitar qualquer coisa no Google hoje, ele vai te dar a resposta daquele conteúdo. Então, o teu paciente quer algo a mais teu. Ele quer saber mais de você. Ele quer saber algumas coisas que eu vou dar ideias aqui para vocês hoje sobre como fazer essa mídia. Legal, Matheus. Sensacional o que você falou até agora, cara. Mas fala aí, então. Fala aí, ô Matheusão, como é que faz, então, pra gente fazer a mídia, de como a gente faz a mídia para nossa clínica, pra gente ir além do faturamento. Eu vou falar para vocês como fazer isso e como dentistas estão conseguindo trazer pacientes com poucas coisas, com poucas estratégias, como as que eu vou falar aqui para vocês. No Facebook, no Instagram, eu vejo um monte de marqueteiro da odontologia, cara que não tem a mínima ideia do que é você travar um implante na sutura, cara que não tem a mínima ideia que é você perder um enxerto, você perder um implante zigomático, você se ferrar numa cadeira de odontologia querendo ensinar a gente como é que vende. E eu fico com pena da odontologia ter se tornado tão mercantilista. Por isso hoje eu acredito que Facebook e Instagram, eles são uma rede de relacionamento. E relacionamento, na origem da palavra, ela vem de refazer os laços. Então o Facebook e o Instagram, ele é uma ferramenta para você refazer os laços com o teu paciente. Ele não é só uma mídia de conteúdo. Ele é uma mídia para mostrar a tua alma, o teu conhecimento, o teu coração. É isso que o teu paciente quer naquela mídia. Eu tenho conversado com muitos dentistas e falado assim para os ortodontistas que estão aí de plantão, né? Não, eu tô vendendo alinhador. E eu falo, cara, por que você está vendendo alinhador? Sabe qual a resposta que eu escuto? Porque todo mundo tá vendendo, cara. Aí eu vou perguntar pro cara e falo assim, cara, mas você curte fazer alinhador? Você tem tesão na hora que você está fazendo um planejamento digital, na hora que você recebe aquele alinhador, seja da Smart Align, da Clear Correct, sei lá, da Compass, de qualquer empresa de alinhadores? Você tem tesão na hora que você está fazendo aquilo? Porque, cara, quando eu fazia o implante, quando eu entregava um protocolo pro paciente, era tesão demais, cara. Quando eu fazia um monte de lente de contato, eu tinha raiva e medo daquele paciente me encontrar na rua e falar que tinha alguma coisa que ele não tinha gostado. Esse é o Matheus. Eu não sou o cara da estética. Eu sou cirurgião, meu irmão. Eu corto, vou lá e resolvo. Eu sou esse cara. É importante você entender quem você é. Porque nas redes sociais, é sobre isso que a gente vai falar. Sobre quem a gente é. E eu conversando com esse mesmo dentista do alinhador, eu falei, cara, o que você curte fazer? Ele falou, cara, eu curto autoligado, porque acho que traz um resultado bacana para o paciente, resolve algumas giroversões dos tratamentos, resolve extrusão, me sinto mais seguro em relação ao aparelho, ao meu cachorro passando, em relação ao autoligado. Falei, cara, por que você não fala o que você acredita, cara? Você acredita nisso? Tá na hora da gente falar sobre aquilo que a gente acredita. Tá na hora da gente falar sobre quem a gente é. Não é possível, cara, que você passou 3 anos fazendo uma especialização, mais 10 anos na tua cadeira, e que você não saiba quem você é.
O porquê que você toma algumas decisões de extrair ou de deixar um dente, de fazer um tratamento ou outro tratamento, de por que você curte fazer restauração em resina e não restauração em porcelana, do porquê que você prefere fazer protocolo ou se você prefere fazer implante unitário. E a hora que você começa a falar disso, os pacientes começam a se conectar com você. E eu vou dar um exemplo meu. Deixa eu abrir minha tela aqui para eu ver. O que aconteceu comigo? Eu, há 3 anos atrás, eu era responsável por 200 milhões de reais de faturamento na odontologia, responsável por 130 clínicas odontológicas. Sim, eu já fui dono de uma rede. E, cara, eu pesava 187 quilos. 187 quilos. E eu não tinha essa barba desse tamanho. E quando eu pesava 187 quilos, eu decidi procurar um cirurgião. E eu comecei a fazer o quê? Pesquisar cirurgião bariátrico, cirurgião bariátrico, cirurgião bariátrico. O que eu encontrei? Um cirurgião. É impressionante. Aí eu fui lá, eu tinha que perder 18 quilos. E eu falei, cara, eu nunca tentei emagrecer. Eu vou tentar emagrecer sozinho. E daí eu comecei a procurar o quê? Personal, nutricionista, tudo que a gente já sabe. Não fui procurar o cirurgião. Então, se você é um dentista, que você fala de restauração de resina na tua clínica, você vai se conectar com pacientes que não querem laminados cerâmicos. Se você é um ortodontista que curte fazer alinhador ortodôntico para pacientes acima de 35 anos, a tua fala, as tuas provas sociais, elas vão se conectar com pacientes que acreditam no alinhador ortodôntico. Porque ninguém compra o que você faz, mas todo mundo compra o porquê você faz o que você faz. E essa é a grande diferença da internet. Só que o grande problema que eu vejo é ninguém está olhando para dentro para fazer a sua mídia. Tá todo mundo olhando para fora e trazendo para dentro. Isso te contamina, cara. Isso te contamina demais, porque eu fui contaminado a minha vida inteira. Eu tive 17 agências trabalhando para mim. E de manhã uma agência pensa em pão, à noite em pneu, e lá na hora do cafezinho ela pensa em dente. E daí ela copia as outras 10 clínicas com quem ela cuida. Por isso que eu acho que se o dentista souber o mínimo, ele já sai ganhando. Só que o dentista ele comete um outro grande erro. Ou nós cometemos, mas eu acho que foi só eu que fiz isso. Quando a gente vai aprender cirurgia, o que a gente aprende primeiro? O que a gente aprende primeiro lá na faculdade? Princípios cirúrgicos. Adianta eu fazer um retalho que a base é menor? Não adianta, vai necrosar. Adianta eu não saber onde é que está a anatomia do nervo alveolar inferior? Adianta eu saber que o nervo alveolar superior, existe o superior médio, anterior, posterior, eu acho que é isso. Tem uma artéria palatina, que eu posso fazer um deslocamento, que se eu cortar o naso palatino não tem problema nenhum. Eu aprendo os princípios cirúrgicos. Depois vem um segundo passo. Eu aprendo os instrumentais cirúrgicos. Eu aprendo para que serve um cabo de bisturi número 5. Eu aprendo para que serve um porta-agulha de Vidia. E eu sei que a Rufordia é o melhor do mundo. Depois você opera com a pinça Dietrich. Você não quer mais operar com nenhuma outra pinça. Você começa a conhecer os materiais que você vai operar, a ferramenta que você vai operar. E por último, você senta na cadeira do dentista para fazer a cirurgia. E tinha um professor meu ainda, o professor Zé Roberto Pinto, lá de Londrina, que ele falava o seguinte: existem 3 maneiras de você aprender a operar. A primeira é vendo, Matheus. A segunda é auxiliando. E a terceira é fazendo. Você não passou nem da primeira ainda, você já está querendo operar. E eu vejo muito dentista que não aprendeu nada disso. O que eu estou passando para vocês hoje são princípios. E até outubro a gente vai percorrer
esse caminho toda segunda-feira às 19 horas com esses conteúdos que eu estou falando para vocês. Trabalhando os princípios, trabalhando a ferramenta, para daí vocês sentarem para operar. E não ao contrário. Beleza? Chega de rap agora, vamos ao conteúdo. Então, gente, o que você tem que postar nas suas redes sociais? Cara, o que você acredita. E eu vou exemplificar isso. O que tem mais funcionado hoje na odontologia e que eu tenho mais trabalhado é em desenvolver campanhas autorais na odontologia. Por que campanhas autorais? Porque tem dentistas que estão desenvolvendo campanhas autorais que vêm dando muito resultado. Não chega nem perto de um post pronto comprado no banco de imagens americano. E como fazer campanhas autorais? Existe um cara chamado Simon Sinek e ele explicou sobre o círculo de ouro. O círculo de ouro, vou pegar aqui, vai ficar feio, mas vai dar para entender. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. O círculo de ouro é isso aqui, ó. Eu sou ruim de desenho, gente, mas vai dar para entender, tá? Aqui está o porquê você faz. Aqui está o como você faz. E aqui está o que você faz. Certo? O que eu vejo muitos dentistas fazendo? Só postando aqui, ó. Eu faço implante. Eu faço orto. Eu faço alinhador. Eu faço limpeza. Eu faço restauração. Eu sou fodão. Tá falando o que você faz. Como você faz? Cara, eu faço um protocolo com 4 implantes. Cara, eu faço laminado cerâmico digital. Cara, eu faço alinhador Invisalign. Eu escaneio sua boca. Por que você faz? Não sei. Agora, olha só quando eu mudo a direção do círculo. Por que você faz o que você faz? Vou dar um exemplo de um dentista nosso. Cara, quando eu lembro da minha avó, eu lembro que ela usava dentadura e que ela usava o dinheiro dela para pagar a minha faculdade. E minha avó faleceu antes de eu conseguir fazer um implante para ela. E para cada sorriso que eu devolvo, é como se eu estivesse devolvendo o sorriso da minha avó. Por que você faz o que você faz? Cara, porque para cada sorriso que eu devolvo, é como se eu estivesse devolvendo o sorriso para minha avó. Como você faz? Cara, a gente até faz implante. De quem que você quer comprar o implante? E agora, eu quero provocar cada um de vocês que está aí, cara. E se Deus me colocou aqui, é que eu sou ponte entre o céu e a terra. É isso que eu quero ser, cara. Eu quero ser pontífice aqui. Porque eu já fui o dentista minotauro. Eu quero que você lembre, e talvez algumas pessoas estejam lá com 5 anos, com 10 anos. Aí depende de onde você vai estar. Mas talvez cada um de vocês, em algum momento, decidiu fazer odontologia. Por quê? Por que você fez odontologia? Eu tive aluno meu que lembrou na hora que pegou o diploma. O cara estava desistindo da odontologia na hora que eu fiz essa pergunta para ele. Ele falou, cara, eu lembro do meu sentimento quando eu peguei o diploma, que foi a maior vitória da minha família. Ninguém tinha se formado dentro da minha família. E eu consegui me formar, cara. E essa foi a maior vitória da minha vida. E ele resgatou isso e começou a publicar que todo dia era como se fosse a maior vitória da família dele. Ele está fazendo aquilo pela família dele também. Teve um pai que era dentista e morreu. E ele criou a clínica Dois Corações. Cada paciente que ele atende é como se ele e o pai dele estivessem atendendo junto aquele paciente. E você? Quem é você, cara? No que você acredita? Qual é
a sua odontologia? Quais são os seus valores, virtudes e sabedoria que você aprendeu na odontologia? Esse é o primeiro passo. Segundo passo. Para quem você quer vender? E eu escuto muitos dentistas falando assim, eu vendo para quem aparecer. Eu não vendo para qualquer dentista. Tem muito dentista cuzão, velho. Tem muito dentista chato. Eu quero vender para os dentistas massa, velho. Sangue no olho. Eu escolho com quem eu quero trabalhar. E eu descobri isso quando eu fui fazer implante. Tem dentista que ama fazer laminado cerâmico em paciente de 18 anos. E tudo bem. Eu não sou esse cara. Eu sou o cara do protocolo. Porque quando eu saía na rua, que eu ia no açougue lá em Maringá, que eu tive minha primeira clínica, ela saiu de zero, foi até R$1.300.000 de faturamento. Só com isso que eu estou passando para vocês. Não só com isso de hoje, mas com o que a gente vai passar até outubro. Eu curtia encontrar a Dona Maria na rua. Porque a transformação que eu causava na vida da Dona Maria, eu sentia que eu estava cumprindo o meu papel aqui na Terra. Agora, quando eu atendia uma paciente mais jovem para laminado, uma paciente de reabilitação de 40, 50 mil reais, eu tinha uma dificuldade muito grande de atingir a expectativa daquele paciente. E parecia que sempre eu estava devendo. Tem dentistas com os quais eu trabalhei que não tem essa dificuldade. Porque tem uma mão muito boa, se sentem muito seguros no que fazem e não tem problema nenhum de atender esse tipo de paciente. Beleza? Para eles. Mas a partir daquele momento eu escolhi atender a Dona Maria. E eu fui entender quem que é a Dona Maria. A minha Dona Maria ia na missa, era uma senhora religiosa, ela se preocupava com os filhos, em como eles estavam criando os netos, ela ouvia a rádio. E aí eu comecei a entender quem era ela. E eu falava, Dona Maria, a senhora vai na missa todo domingo, e a senhora não canta o hino de louvor lá porque tem medo da dentadura da senhora se mexer ou alguém perceber que a senhora usa a dentadura? Clica aqui e fala comigo. Eu sou o cara para resolver isso. E por isso eu fiz 8.000 implantes. Porque eu escolhi fazer só protocolo. Eu fazia 8 protocolos por dia. Depois, como entregar a prótese é outro problema, mas isso aí é um assunto para outras aulas. Que eu vivi os problemas de não entregar os protocolos também. Operar 8 protocolos é fácil. Quero ver entregar 8 protocolos. Então, gente, para quem você vende também é importante. Defina muito bem quem é o teu paciente. Mas, principalmente, quem é o paciente que você tem. A palavra que vem na minha cabeça, cara, é tesão. Sabe aquele paciente que você chega e fala, cara, que massa que o Sr. José tá aí hoje, cara. Ele trouxe um frango para mim. Ele trouxe uma mandioca lá da horta dele. É esse paciente que eu curti atender. Quem que é o paciente que se você atender todos os dias para você tá massa? Conheça melhor esse paciente. Uma dica extra para quem tá ao vivo. Vou até parar aqui. E o terceiro P. Defina o produto que você quer vender. Quer ver como isso faz diferença? Eu vou dar um simples exemplo aqui para vocês. Você vai falar, eu não consigo vender uma coisa só, eu gosto de fazer tudo, Matheus. Cara, nem todo dentista gosta de fazer tudo. Eu vou dar um exemplo. E eu vou dar um exemplo de implante porque eu sou um pouco maxilo. Imagina que o paciente chega na minha clínica e ele fala assim, Matheus, eu vim fazer uma restauração, cara, você não faz? Eu falo, não, cara, eu faço aqui, a gente faz de tudo. Senta aí, cara, vamos fazer, ou senão eu vou te encaminhar ali pra doutora, ela faz a restauração pra você. Agora imagina que esse mesmo paciente chega na minha clínica e fala assim, doutor Matheus, faz restauração? Eu falo, cara, eu até faço, mas minha restauração é a mais cara do planeta.
Porque a mesma hora que eu uso para fazer a tua restauração, eu uso para fazer implante. Se você quiser o melhor implante, a melhor prótese, no melhor preço, aqui é o lugar. Agora, se você quiser fazer restauração, cara, tem a doutora Adriana ali, que ela é sensacional. É 50 vezes melhor que eu, cara, para fazer restauração. Então, eu não acho justo eu fazer a tua restauração. Pode ir lá nela. Imagina que esse paciente, ele tá domingo na missa. E a amiga dela falou, viu, fulana, você foi lá fazer uma restauração lá pro Dr. Matheus, lá, como é que foi? Ah, eu fui lá, mas restauração não é lá, não. Mas se você quiser fazer implante, lá é o melhor lugar, o melhor produto, o melhor preço. Pode ir lá que eu gostei dele. O que eu quero dar para vocês hoje, o que eu quero trazer para vocês hoje, é um empoderamento da profissão de vocês. Do que vocês realmente acreditam na odontologia. Qual é a odontologia que você acredita? Qual tipo de aparelho que você curte, que você usou a vida inteira dos seus pacientes? Qual tipo de harmonização facial que a gente vem tendo excelentes resultados de harmonização facial em clínicas ultra segmentadas? Por exemplo, clínicas que só fazem lábio, clínicas que só resgatam a autoestima das mães após a gravidez. Quantas clínicas de harmonização tem? Agora, quantas clínicas tem que resgatam a autoestima das mães após uma gravidez? Então, vender o que você acredita. Inverte a relação. Se eu falo o que eu acredito, a venda torna-se uma consequência. Para quem eu quero vender e para o produto que eu quero vender. Se você não acredita em alinhador, não venda alinhador. Se você não acredita em autoligado, não venda autoligado. Se você não acredita em Botox nacional ultra diluído, não venda Botox nacional ultra diluído. Se você não acredita no implante que você faz, eu não acreditava em protocolo cerâmico. Matheus, você não acredita que não dá certo? Acredito que dá certo pra caramba. Eu não acredito em meio quilo na boca do meu paciente por 40 anos, cara. Só para eu ganhar mais dinheiro. Não é o que eu faria na minha avó. Se você curte e se você acredita em protocolo cerâmico, venda protocolo cerâmico. Eu te ajudo a vender protocolo cerâmico. Só se você acreditar, senão não é possível vender protocolo cerâmico. Se você acredita em implante zigomático, dá para encher tua clínica só de implante zigomático. Eu não acredito em implante zigomático, porque para mim é a última opção do paciente. Eu acredito em BIOS. Não ganhei nada para falar isso. Eu deveria ganhar porque eu falo tanto de BIOS aqui. Eu prefiro fazer levantamento de seio e esperar mais do que fazer zigomático. Tem excelentes artigos, não estou discutindo cientificamente. Estou falando do que é possível ser vendido e do que não é possível ser vendido. Então eu quero te propor um exercício hoje. Resgata em você o porquê que você fez odontologia. Mas vai fundo. E são poucos os dentistas que têm essa coragem. E quando eu falo a origem da palavra coragem, ela tem a ver com agir com o coração. Cor e agir. Agir com o coração. Então vai lá atrás. Esquece as dificuldades que você passou na odontologia e volta lá no primeiro paciente que você fez. Eu lembro do primeiro canino que eu extraí de uma paciente numa cadeira de roda. Isso dá uma boa postagem. Imagina eu gravando um vídeo falando. Eu lembro até hoje do primeiro paciente que eu extraí um dente na minha vida. E quando eu fui extrair o dente dela, ela estava numa cadeira de rodas e aquele era o último dente dela. E há 17 anos atrás eu não pude fazer mais nada por essa paciente. E a grande verdade é que hoje eu posso. Através da odontologia digital, da cirurgia guiada, do planejamento DSD, eu consigo prever como vai ficar o teu sorriso, fazer uma sedação consciente para você não sentir dor,
e ainda mais fazer os teus implantes no lugar correto. Cara, clica aqui embaixo e permite eu exercer o que eu acredito. O próximo sorriso que eu vou devolver vai ser o teu. Deu para entender como uma coisa vai puxando a outra? O que eu acredito, as histórias da minha vida, o produto que eu quero vender, para quem eu quero vender, cara? Tudo vai se conectando. Isso é campanha autoral. Quantos dentistas vão conseguir fazer uma mídia igual essa que eu estou fazendo para vocês? Ninguém, cara. É incopiável. A não ser que o cara seja um mentiroso. Só que a internet, cara, se eu estivesse mentindo aqui para vocês, a gente está acostumado a ter que estar mentindo na internet. Quando a gente passa um vídeo na internet de um cara mentindo, você fala, ih, cara, esse cara aí tá querendo mentir para mim. Isso eu sou fã da internet. Porque a internet você descobre quem mente e quem não mente. Então, já falei do para quem, do porquê, do para quem e do produto. A grande verdade, gente, é que depois de 10 anos, eu desenvolvi uma planilha onde é só você clicar e aparece o conteúdo para você publicar nas suas redes sociais. Matheus, eu não gravo vídeo, eu não gosto de gravar vídeo. Não tem problema. Tira uma foto do teu protocolo, tira uma foto do teu alinhador, tira uma foto do teu paciente. Venda o que realmente você entrega. Essa aqui é uma planilha de 10 anos resumido numa página. Então aqui tem os veículos para você publicar, qual objeção você vai matar, quais são os tipos de criativo que você vai utilizar. Essa planilha que eu uso para planejar conteúdo. E para quem ficou até agora aqui, eu falo que eu vou direto ao assunto. Eu vou postar lá no meu Instagram com a hashtag Eu Vou Além. É uma postagem que a gente vai fazer lá no Instagram. E quem comentar, marcando 2 amigos dentistas, mas eu peço, por favor, marca os gente boa. Marca os gente boa, cara, que se for cuzão, normalmente eles vão embora, mas marca os gente boa lá na publicação, marca os dentistas bacanas, sabe aqueles colegas de faculdade? É esses caras que você quer na caminhada junto. Marca lá no Eu Vou Além, na nossa postagem. Se você quiser, escreve o teu porquê, que eu até mando uma sugestão lá no teu direct de qual mídia você pode fazer, por que você fez odontologia. Marca 2 amigos e que eu vou mandar essa planilha para você por direct. É uma planilha que é para você clicar e para você escolher qual é o conteúdo para você poder publicar. Eu vou deixar aqui no meu chat, deixa eu ver, cadê aqui? O Guilherme, acho que eu consigo. Deixa eu ver se o Guilherme tá aí. Acho que eu consigo pôr no chat aqui. Eu vou deixar o meu Instagram. Para quem quiser, é Matheus S. Marcondes. Tá aí no chat. É só entrar lá no Instagram, que o post provavelmente o Guilherme já vai ter postado lá. Comenta 2 amigos, que eu vou enviar lá no mesmo direct um link para você acessar a planilha. E tem uma coisa a mais que eu decidi fazer para quem veio nessa primeira aula ao vivo. Semana que vem, eu vou dar uma aula de como fazer um planejamento de 1 mês de conteúdo. Então, semana que vem, normalmente os dentistas falam, Matheus, como é que eu faço um planejamento de conteúdo para um mês? Como é que eu penso? Como é que eu decido o que eu posto? O que eu escrevo? Qual foto eu coloco? O que eu falo? Tudo isso eu vou fazer com vocês semana que vem. Compartilhem nos grupos que fizerem sentido, galera. Que acreditem nas coisas que a gente acredita. Vocês ficaram aqui 42 minutos me ouvindo falar sem parar. Então, se você tiver dentistas, e normalmente quando eu falo isso, a galera já fala, eu já sei. Eu sei qual dentista que vai desse cara aí. Então, eu quero me conectar com pessoas que acreditam no que eu acredito. Compartilha com essas pessoas. Fala, cara, tem um louco barbudo aí falando umas coisas meio diferentes. Só fala para vir que aqui dentro a gente se conecta, se fizer sentido. Tá bom?
Beleza, galera? Quem ficou com dúvida pode mandar aí no chat que eu vou responder uma ou duas dúvidas aí. Que a gente tem 2 minutos aí para aproveitar o nosso tempo. Se não, também tudo bem. Vai lá no nosso Instagram, comenta lá na postagem, porque quanto mais esse movimento crescer, mais a gente vai ajudar a odontologia e os dentistas de bom coração. Tá bom? Um grande abraço, galera. Luciano, foi um prazer te ver, viu, cara? Próxima aula aí, quero você aí também, segunda-feira, 7 horas. Massa demais, galera. Valeu. Daniel, viu você aí também, viu? Tem uma galera aí conhecida também, que não abriu a câmera aí, mas é um prazer imenso. Um grande abraço. Até semana que vem, galera. Valeu!